Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal. Olha só, pessoal, é, essa foto aí, essas fotos que eu estou mostrando para vocês, é claro que eu acredito que muitos de vocês aí já devem estar sabendo do que se trata, é claro, né? Mas eu queria fazer algumas considerações nesse vídeo, né? Eu queria fazer algumas análises aqui. Até porque quando eu lancei esse vídeo a respeito, né, do assunto lá no Instagram, no nosso Instagram, a grande dificuldade qual era? Era justamente a gente fazer algumas pesquisas com relação a esse fato, né? E claro, né, só para quem não lembra da história, essa moça que aparece aí é a Irina Zarutsa, né? Ela é uma refugiada ucraniana, né, e ela vivia em Charlotte, lá nos Estados Unidos, estava trabalhando numa pizzaria, tal, e ela saiu da pizzaria por volta das 22 horas, e por volta das 22 horas e 13, ela embarcou num metrô lá de Charlotte para uma outra cidade, né. E o que que acontece, né? Nesse intervalo, ela sentou num dos bancos do metrô, né, coisa e tal, ela pegou o celular dela, né, começou a olhar no celular, e só que atrás dela tinha um indivíduo de cor negra, né? E ele observou ela, começou a observar. O vídeo tá rolando em vários perfis, né? Inclusive no nosso perfil do Instagram, @anti.terrorismo, né? Que eu até convido que se você não conheça, vá lá e se inscreva, siga lá o nosso perfil, já com 90 mil seguidores. E o que que acontece? Muitas pessoas ficaram perplexas aqui no Brasil porque não sabiam do que estava acontecendo, né? E até muita gente falou, não, isso é fake e tal, não sei o quê. Né? Mas o que que acontece? Esse indivíduo, ele percebendo ela lá, ele pegou, sacou um punhal, né? Sacou um punhal e desferiu vários golpes nessa moça, vários golpes. Aí tá um frame, né? Desse é um frame da imagem. É claro que eu não vou colocar aqui a imagem toda, né? Existe já em vários perfis aí essa imagem total rolando, né? Coisa e tal. E essa moça, quando ela sentiu os golpes, ela, claro, ela tomou um susto, né? Ela ficou assustada porque foi pega de surpresa, né? E ela nem ficou realmente perplexa com a situação e acho que ela percebeu que começou a sangrar, né? Começou a sangrar e coisa e tal, ela foi perdendo a consciência, caiu e pasmem, senhores, o mais triste de tudo isso daí é que esse indivíduo saiu andando, né? Aí você começa a perceber aqui nesse outro frame, né, é que ele começa a andar no vagão com vários, e dentro do vagão tinha vários homens, né, muitos homens, né, olha só, quantos homens aqui, e ninguém prestou socorro, ninguém prestou socorro. Aí você pergunta, pô, mas por que que acontece isso, né? Claro, a gente observa que é, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, a gente observa tantas injustiças acontecendo por causa do sistema judicial e tantas outras coisas, né? A grande questão é que existe lá algumas leis, né, que se algum indivíduo for intervir, é perigoso o cara até ser preso, né, porque o cara pode alegar racismo, mas o que aconteceu ali, é claro que as pessoas ficam entorpecidas por causa dessa situação lá, se fosse meter, é perigoso o cara ser preso e tudo mais, mas olha só, nesse caso aconteceu um crime bárbaro, né, e ela até colocou a mão no rosto, aqui se vocês observam em cima, e percebeu, claro, o sangue e tal. E esse indivíduo, né, e inclusive tem algumas imagens e o áudio da câmera do próprio metrô, né, desse próprio metrô, mostra que ele estava falando algumas frases, né, peguei uma garota branca, acertei uma garota branca e tal. Até convido que vocês assistam lá o vídeo do Gustavo Geyer, que está falando bastante a respeito disso aí também, né? Aí o porquê que a gente volta novamente nessa mesma situação, né? Por que que eu volto a falar de novo nessa situação? Uma porque, olha só a ficha criminal que esse indivíduo possuía. Olha a ficha criminal. São 14, olha só, 14 passagens criminais nos Estados Unidos por diversos crimes, roubo à mão armada,
enfim, agressão na irmã e tantos outros crimes. E olha só, a juíza, a juíza que soltou, né, a juíza que soltou, a perceber que esse cara não era para estar na rua, né? Não era para estar na rua um indivíduo desse aí. Aí essa juíza soltou ele, né? Mesmo ele com todos esses crimes, né, anterior a isso ele já estava na rua, né? Mas ela foi a última juíza que soltou esse indivíduo, ou seja, não era para ele estar nas ruas, pessoal. Era para ele estar atrás das grades, né? Essa que é a grande questão. Uma moça que fugiu da guerra, uma moça que fugiu de uma invasão expansionista russa e foi agredida brutalmente. Pô, mas por quê? Porque é incrível, cara. A gente ia fazer uma análise mais profunda e a gente observa que até lá nos Estados Unidos eles tiveram dificuldade, porque aconteceu esse crime violento no dia 22 de agosto, no início de setembro, que as câmeras do metrô foram disponibilizadas, e aí começou, né, essa semana inclusive, né, aí começou a ser divulgadas aí as imagens, coisa e tal, mas a imprensa local, né, e a imprensa americana, ela não deu nada de ênfase sobre esse fato. A imprensa americana não falou praticamente nada, uma imprensa esquerdista, uma imprensa que até a CNN, anteontem, a CNN local, o jornalista lá emitiu uma nota falando que o Trump estava querendo potencializar, porque o Donald Trump ficou sabendo, né, da situação, e anteontem também, na Casa Branca, ele fez aí um pronunciamento, porque esse cara não era para estar na rua, gente. Com tantos crimes assim, esse cara não era para estar na rua, né? E poderia ser qualquer uma. Ou seja, aí dá aquela impressão, claro, né? É muito claro, fala, poxa, então imagine se fosse o contrário. Se fosse um branco que esfaqueasse uma negra. Vocês estão entendendo a ideologia? Até nos Estados Unidos, eles estão sofrendo com essas questões ideológicas. E lá está muito pesado. Né? E o governo americano, agora com a atual gestão, está fazendo de tudo aí para tentar mudar esse quadro, que é um quadro difícil de você mudar. Você não vai mudar da noite para o dia, né, pessoal? Então, muito triste o que aconteceu com essa jovem, né, e o que vem acontecendo em vários outros casos também, mas esse caso em específico ficou assim muito evidente, né, que a imprensa esquerdista americana, como a nossa imprensa também, boa parte delas esquerdistas, penderam aí por lado, né, por lado do agressor, sequer emitir uma nota, né, e essa juíza não era para ter soltado esse indivíduo. Né. Beleza, meus amigos? Passei aqui só para a gente contextualizar nosso vídeo, né? E um detalhe, aqui no Brasil você quase não viu nada, né? Logo quando aconteceu o fato, e logo quando as imagens estavam disponibilizadas, aqui no Brasil a gente quase não viu nenhuma publicação. Todas as publicações, olha só, todas as publicações, pessoal, a gente observa, né? Olha só, as, se você for procurar, você vai ver o seguinte, olha que detalhe interessante, pessoal. Ó, isso foi uma pesquisa que eu realizei na data de hoje, dia 10 de setembro. Olha só. Todas elas com 23 horas. 23 horas, né? Ó, 3 dias, 23 horas. O fato aconteceu dia 22 de agosto. 22 de agosto. E agora que você vai conseguir, se você pesquisar, informações sobre o caso. Né? Então, o jogo de narrativas é muito grande, né, pessoal? O jogo de narrativas é pesado pra caramba. Beleza, meus amigos? Se
Se você ficou até o final, peço like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, né? E deixe um comentário aí a respeito do que você acha. Um grande abraço a todos.